Olá pessoal, tudo bem? Eu vou comentar hoje aqui no canal o processo recurso especial 1.746.072 julgado essa semana pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça é composta pela terceira e quarta turmas e tem competência de natureza de direito privado. Mas esse tema aqui foi muito importante, foi um julgamento com sucessivos pedidos de vista, julgamento por maioria, mas um julgamento muito importante porque tratou de honorários advocatícios por equidade e honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico da causa. Vejam, qual a base de cálculo dos honorários advocatícios e se, diante do contexto específico da causa, o juiz poderia aplicar a fixação dos honorários por equidade. Pessoal, esse julgamento é muito recente, de alguns dias atrás, aliás, é de quarta-feira, então de 2 dias passados, e ainda não foi noticiado informativo, certamente vai estar no próximo informativo ou nos próximos informativos do STJ. Mas eu estou aqui me baseando aqui pelo portal Migalhas, que divulgou o julgamento, que vinha acompanhando esse julgamento, era um julgamento de interesse de toda a advocacia, e eu estou aqui com um processo judicial e eu dei uma estudada muito por cima aqui do que aconteceu e eu vou comentar aqui com vocês o processo, os fatos, a conclusão e o direito, o CPC de 2015. Primeiro eu vou aos fatos. O que é que aconteceu aqui? Era uma ação revisional de um contrato de conta corrente, um contrato com o Banco do Brasil. Era o Banco do Brasil e um correntista que litigavam. Esse correntista obteve êxito na demanda e foi cumprir a sentença judicial que o favoreceu. A dar início ao cumprimento de sentença, ao executar esse título judicial, esse título executivo judicial, o correntista ele apontou como sendo devidos um valor lá de 3.600.000 reais, um pouco mais que isso. E o Banco do Brasil então ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença um cumprimento de sentença correntista. O Banco do Brasil oferece impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução. O Banco do Brasil dizia que aquele valor era exorbitante e que, na verdade, o que era devido era muito menos do que o que estava sendo indicado no cumprimento de sentença. Ao fim e ao cabo, prevaleceu que o Banco do Brasil estava correto ao alegar excesso de execução. E ele conseguiu diminuir a execução em 2.200.000 reais. Ou seja, a execução era de 3.600.000, eu estou arredondando esses valores, tá, pessoal? A execução era de 3.600.000, o Banco do Brasil foi executado, foi acionado, citado do cumprimento de sentença, ele diz, opa, peraí, não é 3.600, é 2.200, perdão, é 1.400, é alguma coisa menor, muito menor do que 3.600. O que prevaleceu é que o Banco do Brasil obteve a redução em termos de excesso de execução, mostrou-se judiciosas as suas fundamentações e acolhidas pelo judiciário no sentido de reduzir drasticamente o valor do cumprimento de sentença. E essa redução, esse proveito econômico foi de 2.200.000 reais. O que é que o Banco do Brasil queria? Disse, olha, eu quero os honorários advocatícios sobre esse proveito econômico. Olha, eu estava sendo executado em 3.600.000, e agora eu vou ser executado no valor inferior. Então, a diferença entre aquilo que eu estava sendo executado e o que eu vou, ao fim e ao cabo, pagar efetivamente no cumprimento de sentença é um proveito econômico que eu tive a partir da apresentação de uma impugnação ao cumprimento de sentença e eu quero os honorários em percentual sobre esse valor. E aí a discussão era, veja só, um simples cumprimento de sentença estaria resultando de uns honorários de mais de 200.000 reais. Por quê? Porque o Banco do Brasil pedia a fixação dos honorários entre 10% e 20%. O tribunal de origem fixou os honorários por apreciação equitativa em 5.000 reais. Entendeu o tribunal de origem que a questão era de singela solução, a questão foi não foi uma demanda complexa que exigiu uma cognição de mérito sofisticada, especialismo e etc., mas uma mera alegação de excesso de execução e que esse excesso de execução houve o decote, a execução foi diminuída e tal.
O Tribunal de Origem fixou de honorários R$5.000. R$5.000 de honorários. E o cidadão, o Banco do Brasil, ele cria honorários entre 10% e 20%. Agora, os fatos estão aí. Eu espero ter me feito entender. Um cumprimento de sentença, narrei os fatos. Agora vamos ao direito. O que é que diz o CPC? A sentença, artigo 85, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. São devidos honorários advocatícios na recomendação, tá? Isso aqui não é o caso, os honorários serão... Aí, parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Primeira base de cálculo, valor da condenação. Essa base de cálculo, evidentemente, se aplica mais propriamente nos casos de sentenças, né, de processos de conhecimento. Segunda base de cálculo, proveito econômico obtido, que era o caso aqui porque ele conseguiu diminuir o valor da execução, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E aqui tem alguns critérios, do inciso 1 ao inciso 4, que são utilizados para balizar a fixação do percentual entre esse intervalo de 10% a 20%. No parágrafo 3º, você tem os casos da Fazenda Pública. Banco do Brasil é sociedade de economia mista e, portanto, não se submete ao conceito de Fazenda Pública, então não se aplica o parágrafo 3º à hipótese. Mas eu vou logo aqui ao parágrafo 8º. O que foi que fez o Tribunal de Origem e qual era o entendimento da relatora ministra Nancy Andrighi, originária? Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Ou seja, observando o grau de zelo, o lugar da prestação de serviço, etc., ele vai balizar quanto ele vai fixar equitativamente. Na hipótese aqui, o Tribunal de Origem construiu essa solução de aplicar o parágrafo 8º. E a ministra Nancy Andrighi era a relatora, ela estava aqui, como diz a notícia, majorando os honorários de 5.000 para 40.000, né? E considerou ser possível a fixação dos honorários advocatícios fora dos critérios de 10% a 20%. Porque o conceito de inestimável, previsto no artigo 85, parágrafo 8º, abrange igualmente as causas de grande valor, que era o caso aqui, ainda que suscetíveis de quantificação, como no caso concreto. A ministra Nancy considerou que o significado do termo inestimável também abriga a concepção daquilo que tem enorme valor. Só que prevaleceu o voto do ministro Raul Araújo, como diz aqui a notícia aqui. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Raul Araújo, que divergiu da relatora. E em seu voto visto, o ministro Raul Araújo consignou o seguinte: o legislador, no CPC 2015, os honorários comerciais como sendo parte da remuneração prestada, sinalizando que o espírito que deve conduzir o intérprete no momento da fixação do quanto é o da objetividade. Princípio, o espírito da objetividade. E aí ele disse o seguinte, isso aqui são palavras do ministro transcritas pelo portal de notícias. De fato, a ordem de preferência para a fixação dos honorários de sucumbência é obtida pela conjugação dos parágrafos 2º e 8º do artigo 85. Em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é de que o parágrafo 2º do artigo 85 veicula a regra geral e obrigatória para o magistrado. Então, o que é que diz? Primeiro ponto, ele disse aqui que o magistrado não podia aplicar o juízo equitativo na fixação dos honorários. O magistrado estava circunscrito ao intervalo entre 10% e 20%. De que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%. Isso aí é obrigatório. Primeiro, no valor da condenação. Ou, em segundo, do proveito econômico obtível. Ou, em terceiro, não sendo possível mencionar, do valor atualizado da causa. Então, o que disse o ministro Raul? Primeiro, observa-se a base de cálculo do valor da condenação. Segundo, observa-se o proveito econômico. Terceiro, se não for possível, o valor da causa. Mas o mais importante dessa ordem das bases de cálculo é o pressuposto do ministro que prevaleceu na segunda sessão do STJ. É que é obrigatória a observância do intervalo entre 10% e 20%
ainda que a aplicação do percentual resulte em fixação de honorários em valor muito alto, muito alto. E o ministro disse mais: a aplicação da norma subsidiária do parágrafo 8º, verdadeiro soldado de reserva, como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do parágrafo 2º. A incidência de uma das hipóteses desse dispositivo impede que o julgador prossiga na análise para enquadrar no parágrafo 8º. Como no caso aqui, você tinha a possibilidade de quantificar o proveito econômico obtido pelo Banco do Brasil. Qual era o proveito econômico obtido pelo Banco do Brasil? Ora, era só um cálculo aritmético, era só fazer a diferença entre o início, o valor do cumprimento da sentença, indicado no cumprimento da sentença, e o valor que resultou do provimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, era só fazer uma conta matemática do excesso de execução que foi apurado, de quanto em relação ao que foi pedido foi decotado em relação ao valor. O ministro Raul, em seu voto, citou em seu voto o entendimento de que o colega da turma, o ministro Luiz Felipe Salomão, adiantou em sessão daquele colegiado. O ministro Salomão disse o seguinte: verifique-se verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2º do artigo 85 e que, segundo penso, deve ser adotada para a fixação da base de cálculo dos honorários. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese subjúdice não se enquadrar no anterior. Então, vocês viram aqui qual é a gradação. E você só vai buscar a aplicabilidade do parágrafo 8º do artigo 85 se malogradas ou se não encontradas nenhuma dessas bases de cálculos fixadas no parágrafo 2º. E aí, ao final, o ministro foi acompanhado pelos colegas ministro Salomão, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Cueva, ministro Marco Belize e Moura Ribeiro. Ficaram vencidos nesta fundamentação o ministro Nancy Negrete, ministra Maria Isabel Galotti e ministro Buzzi. Olha o resultado desse julgamento. No caso concreto, afastou os honorários advocatícios com base na iniquidade e, considerando o proveito econômico de 2,2 milhões, 2 milhões e 200 mil reais, a segunda sessão do STJ fixou a sucumbência em 10% desse valor. Veja o que é que existe no caso concreto aqui. O Tribunal por Equidade, o Tribunal de Origem, tinha fixado 5 mil reais de honorários, com base no parágrafo 8º. A turma fez a interpretação do parágrafo 2º e do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC e, ao fim e ao cabo, terminou fixando 10% de honorários sobre a base de cálculo, que era o proveito econômico obtido, de 2 milhões e 200. Ora, 10% de 2 milhões e 200 dá 220 mil reais. Nesse caso aqui, a verba honorária, na prática, saltou de 5 mil reais para 220 mil reais, uma diferença de 215 mil reais. Em percentual, essa diferença deve ser de milhar, né? Então, eu vim aqui comentar esse julgamento, comentar o artigo 85 do CPC e dizer que há uma gradação no artigo 85 do CPC de acordo com a segunda seção do STJ. Professor, esse julgamento, esse entendimento pode mudar? Pode. Possa ser que se acione no futuro a Corte Especial para que ela venha decidir isso. Por quê? Porque há uma discussão assemelhada em relação às execuções fiscais. É muito comum que o fisco ajuize uma execução fiscal que já está parcelada, mesmo assim por um erro lá interno do fisco, seja ajuizada, ou ajuize uma execução de uma dívida que acabou de ser quitada, mas por alguns dias ali houve uma falta de comunicação dentro do setor de dívida ativa e mesmo assim a execução foi ajuizada. E aí, numa exceção de pré-executividade, de uma folha muitas vezes, o advogado obtém a extinção da execução, porque ela não poderia ter sido ajuizada, e aí vem os percentuais, no caso da Fazenda Pública, do parágrafo 3º e do parágrafo 4º e seguintes, né? E tem uma discussão semelhante a essa. Penso eu que essa discussão vai parar na Corte Especial, mas, portanto, vocês sabem que a segunda sessão, 10 ministros do Superior Tribunal de Justiça se debruçaram sobre o tema e chegaram a essas conclusões que eu estou apresentando hoje aqui. Eu vejo você até uma próxima dica, espero que você absorva o que foi decidido aqui, provavelmente deve cair nos próximos concursos, OAB, etc. E eu desejo sorte e bons estudos a todos vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro.